Então, o que estamos nós aqui a fazer, as três meninas? Bom, nós aqui... Isto é um podcast, certo? É um podcast, exatamente. E a professora é a nossa primeira convidada. Exatamente, no podcast. E, meu Deus, isto é uma responsabilidade, mas uma honra muito grande. Professora. Bom, basicamente, o nosso podcast chama-se... Podemos falar. Exato. Pronto. Onde nós vamos falar sobre assuntos que se calhar não iríamos falar tanto no dia-a-dia, não é? E que se calhar são bastante importantes até de abordar assim, como neste caso... Hoje vamos falar do dia 25 de Abril. Este podcast vai estar a sair nesse mesmo dia. E nós achamos que é um assunto não só incrível para falar, para as pessoas, para dar às pessoas a conhecer, mas também para debater sobre a liberdade, e acho que é muito importante haver sempre uma conversa assim, e é por isso que todos os anos nos somos relembrados que a liberdade é uma coisa muito importante. Então é por isso que estamos cá, para falar sobre isso. Exatamente. Eu agradeço-vos muito o convite e acho muito interessante, e nem de propósito, vocês dizem que o podcast se chama Podemos Falar. Podemos falar. E nem de propósito, podemos falar, e vocês começam com o 25 de Abril, Uhum. que tem uma ideia central que tem que ver com a liberdade e justamente com isso. Falar, com poder Entre falar. outras É coisas, verdade. ganhamos É mesmo. essa capacidade de poder falar. Uhum. Não é? Poder falar sempre podemos, mas eu digo assim, poder falar abertamente, sem ser perseguidos, Exatamente. oprimidos, reprimidos por aquilo que dizemos, e poder falar em grupo abertamente, como aqui estamos. Então acho que foi mesmo uma decisão muito feliz. Vocês casaram muito bem aqui as coisas. Muito bem. Não é? Muito bem. Sim. E, então, falando sobre esta liberdade e também sobre isso, quisemos também trazer a professora porque a professora passou por isso, viveu o 25 de Abril, e que nós gostamos de sempre saber a nossa perspectiva de como isto, que nós só estamos a ver as consequências dos atos, e a professora passou pelo que estava a acontecer antes e pela mudança, e é bastante interessante. Eu tenho que vos dizer que a memória do 25 de Abril é uma coisa muito presente em mim, embora seja, para ser franca, uma memória difusa. E o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que eu era muito pequena, eu tinha 4 anos na altura, embora seja uma das memórias mais presentes que eu guardo comigo. Tenho uma memória muito cheia, num sentido muito completa. Lembro-me de sons, lembro-me de cheiros, lembro-me exatamente o que é que eu fiz nesse dia. Com apesar de 4 anos. E é provavelmente as minhas Uau. memórias mais antigas. Agora repara, e se vocês me perguntarem, é claro que eu não sabia o que é que estava a acontecer na rua. Mas posso-vos dizer que me lembro, se é que me é permitido evocar esse dia e essa memória, Claro. por exemplo, por oposição àquilo que o 25 de Abril viria a ser. Passou a ser... e há bocado estava a comentar, antes de nós começarmos a gravar isso com vocês, que me lembra sempre um poema da Sofia de Melbrenner, em que ela fala de uma madrugada limpa e clara, uma espécie de um dia inaugural limpo, claro, luminoso, que amanheceu naquele dia. Mas eu, na verdade, a ideia que tenho do 25 de Abril é um dia completamente penumbra. Eu vou-vos explicar porquê. Porque as janelas da minha casa nunca se abriram. A casa era uma casa antiga, tinha umas portadas de madeira. Então, uma das imagens que guardo do dia 25 de Abril é um dia onde, ao contrário do que a Sofia de Melbrenner viria a descrever, é um dia em que foi sempre noite na minha casa. Porque havia aquele receio. Na altura, como vos disse, era pequena, portanto não tinha essa percepção. Lembro-me de que eu e os meus irmãos perguntámos várias vezes porque é que não se abriam as portadas. Melhor assim, é mais seguro, porque havia alguma agitação na rua. E não se sabia como é que a revolução ia acontecer, e então aquela ideia de proteção e de cá. Lembro-me de ter sido um dia muito feliz, porque o meu pai não foi trabalhar, ninguém foi trabalhar. Lembro-me de ter passado o dia do 25 de Abril sentada no chão com o meu pai, com os meus irmãos, a construir castelos, aqueles castelos como se fosse uma espécie de legos, que tinha vindo, alguém tinha comprado em Espanha, de Sevilha. Portanto, foi um dia muito feliz na minha vida, na verdade, com a inocência das crianças, mas foi um dia a construir castelos, e isto até podia ser uma boa metáfora, não é? No dia em que se derrubavam muralhas, construímos outro tipo de castelos, vamos dizer assim. E a comer caramelos e, portanto, a ter a família toda
toda em casa, e lembro-me muito bem da agitação que foi. Lembro-me também que os dias que se seguiram foram dias muito estranhos, porque pessoas que faziam parte da nossa vida do dia-a-dia de repente desapareceram, que foram aquelas pessoas que com a alteração do regime foram presas, não é? E na minha família tem algumas dessas referências, mas ao mesmo tempo também houve aquela questão de pessoas da família que nunca se tinha visto, justamente porque estavam presas e que de repente passaram a entrar nos dias porque foram libertas, não é? Então há essa ideia também tem, de pessoas que vão e que vêm, essa ideia de alguém que de repente desaparece dos teus dias por oposição a outras que de repente os invadem e trazem outras histórias. E lembro-me de ter havido muita agitação nas ruas, isso lembro-me. Lembro-me de se venderem livros de banda desenhada. Vocês verem como as memórias ficam. Lembro de um livro de banda desenhada que tem uma coisa deste tamanho, enorme, que era a história do Joãozinho e da Maria. Não, Joãozinho e a Rita. E eu procuro por esse livro até hoje, já ando algures na casa da minha família, ainda existe por lá. E então era uma maneira de tentar explicar às crianças o que é que estava a acontecer com a democracia. Há partes desse livro que eu ainda consigo quase que descrever. O Joãozinho e a Rita foram a uma festa de aniversário e tinham bolos, e o bolo estava partido em fatias, estão a ver? E as fatias eram um partido político. Havia a fatia do PPD, que hoje em dia é o PSD, a fatia do Partido Socialista, do Partido Comunista, ou seja, uma série de fatias. E então, isso para se perceber, hoje em dia eu penso nisso à distância, já era uma ideia, uma tentativa de começar a explicar às crianças o que é que estava ali a acontecer. Sim. Muita gente na rua, lembro-me de ter estado no 1º de maio, assim, ao longe, não é? Muita gente, uma avalanche de pessoas. Então, tenho essa imagem muito presente. Provavelmente as imagens mais recuadas que tenho é justamente a do 25 de Abril. E é mesmo interessante, porque se eu for aqui pensar, eu com 4 anos, alguma memória de mim com 4 anos? Nada. Absolutamente nada. É mesmo interessante como fica, como foi realmente uma coisa que marcou. E mesmo a criança, mesmo sem noção, se calhar a professora, se calhar tipo, naquele momento nem estava a perceber que era uma coisa que ia ficar para o resto da vida consigo. Não creio que tivesse essa noção. E se calhar foi uma coisa que não creio. Talvez só veio mais tarde, ou uma memória que quando percebeu realmente o que é que estava a acontecer. Veio bem mais tarde. Sim, porque para uma criança foi tipo, os meus pais vão ficar em casa hoje, eu vou... Que bom! Vou poder passar o dia, mas na verdade... Que bom! E lembro-me daquela coisa de ninguém se aproximar das janelas, etc. E lembro-me de outra coisa engraçada que foi a televisão, que isso é uma coisa que provavelmente para vocês é muito estranha, mas voltando, a televisão não era uma coisa que nós acionamos com um comando e que está sempre a acontecer alguma coisa. Não. Havia ali um momento em que havia televisão e um momento que não havia. Nós esperávamos pela hora da emissão começar, não é? Sim. E a televisão era a preto e branco e havia um canal 2, creio eu, RTP2 eu creio que já existia na altura, mas havia um canal e naquele dia, isso eu tenho assim uma vaga memória, não havia desenhos animados na televisão. Eram só uns senhores com umas fardas de militar a passar por ali e a dizer umas coisas aqui. Lembro dessa parte até era chata, particularmente chata. Mas é engraçado para vocês verem como as coisas são ciclos que se fecham, não é? Essas pessoas que foram de alguma maneira passando pela televisão, depois, algumas delas, curiosamente, acabaram por entrar nos meus dias e na minha vida tempos mais à frente. Engraçado. Lembro, por exemplo, um nome que talvez não vos diga muito, mas se vocês fizerem pesquisas vai dizer-vos muito, um senhor chamado Adelino Gomes, que é jornalista, e na altura foi uma das vozes do 25 de Abril, foi uma das pessoas que esteve justamente no Largo do Carmo, onde foi o foco mais vivo, digamos assim, do 25 de Abril da Revolução. E, curiosamente, essa pessoa foi a pessoa que orientou a minha tese de pós-graduação. Não é? Engraçado, não é? E como é que, no dia, como é que funcionou a televisão? Foram cortadas ou continuou a emissão? Eu que sei, sei por ouvir dizer, por ter estudado, por ter pesquisado. Tá bem? Isso já não sei de memória. A memória que tenho é uma memória sombria. Não havia Pantera Cor-de-Rosa. Não havia, porque havia poucos desenhos de animação. Pantera Cor-de-Rosa lembro-me que havia, mas havia pouquinhas.
E, portanto, e havia uma coisa chamada Carrossel Mágico, com um boneco que era a Anitta e o Franjinhas, isso ainda me lembro, assim, nada disso aconteceu na televisão, eram só os militares a passar por lá. Mas foi dos primeiros alvos da Revolução, foram as emissões da rádio e também depois a televisão. Todos esses sítios foram ocupados pelas Forças Armadas, pelo movimento das Forças Armadas, uma tentativa de controlar o poder e controlar também a comunicação que sai, explicar ao país o que é que está a acontecer. Voltando, não há telemóveis, não é? Não é possível ir ao Google, não é possível ir às redes sociais e tentar perceber o que é que está a acontecer nas ruas. Exatamente. E como ninguém sabia muito bem o que é que ia sair dali, o MFA, traduzindo o Movimento das Forças Armadas, pediu às pessoas para ficarem em casa. A ideia era que as pessoas não saíssem de casa, não saíssem para a rua, porque num primeiro momento não havia noção se aquilo ia descambar numa coisa mais violenta, uma coisa mais agressiva, então a ideia era resguardar a população civil e que as pessoas não saíssem. E os comunicados iam sendo divulgados através da rádio e da televisão. E vocês sabem aquela parte das senhas, não é? Das senhas das músicas do Paulo Carvalho, por exemplo, e da Grândola Vila Morena de Zeca Afonso. E essas músicas foram senhas que foram sendo usadas para... Uma delas para dar o ponto de partida da marcha das Forças Armadas da Federação de Lisboa. Mas é engraçado como tudo isso faz parte hoje da história. E eu acho que o interessante e o facto de também ser uma data que nós vamos sempre comemorar porque foi a nossa liberdade é que, querendo ou não, a liberdade vai ser sempre um assunto que nós não vamos deixar de falar. Porque é uma coisa que tem de estar sempre presente no nosso dia-a-dia, querendo ou não. Não é uma coisa que nós nos podemos esquecer. É quase, eu suponho até que seja quase impensável, até para mim, não é? Porque eu estou a dizer, eu era muito pequena, portanto não tenho noção de ter a minha experiência de liberdade coartada, ou no sentido de restringida, se quiserem, não é? Eu, de alguma maneira, com a idade que tinha, portanto, já vivi sempre, a fase mais consciente da minha vida, em liberdade. Portanto, é muito difícil imaginar o que seria viver sem essa liberdade. Embora sempre me fascinou muito e sempre fiz muitas perguntas e sempre gostei muito de falar com as pessoas que viveram antes e depois, não é? Vocês sabem que, além de professora, tenho outras coisas que gosto de fazer na vida. Pronto. E no meio dessas outras coisas que gosto de fazer na vida, isso deu-me esse privilégio de poder falar com algumas pessoas, e algumas pessoas que foram o rosto da Revolução em vários Exatamente, aspectos. porque também ao contrário da professora, essas pessoas realmente notaram muito mais diferença em termos de qualidade de vida e mudanças com amigos, com família, com tudo. As mudanças foram muito mais notórias no sentido que elas se lembram muito mais de como era do que, por exemplo, a professora que tinha apenas 4 anos. Então é realmente interessante falar com esse tipo de pessoas. Porque são quase coisas inimagináveis. Exatamente. A ideia de que, por exemplo, nós estamos aqui as três a conversar, antes do 25 de Abril, isso seria uma coisa... para começar, seria logo imensamente suspeita. Nós estamos aqui a fechar 3 pessoas a falar à porta fechada e até me atreveria a dizer outra coisa. 3 mulheres. Pois. Que é uma coisa que estava muito vedada às mulheres. De alguma maneira, desculpa, não é transformar isto numa coisa sexista, é apenas uma constatação meramente factual. Sim, não é? sim. Era o espaço do pensar, do partilhar, do debater, do discutir, era qualquer coisa que estava muito restringido às mulheres. Não é? Exatamente. As mulheres tinham uma dependência muito grande em qualquer movimento que queriam fazer. Não é? As coisas vão não só daqueles códigos de roupa, é muito divertido. Aqui há tempos eu vi, um dia se tiverem essa possibilidade, pesquisem o código de roupa para ir à praia. Nós estamos aqui no Algarve com praias a 5 minutos. Não é? E havia todo um código de roupa para alguém poder apresentar-se numa praia, sobretudo se fosse do sexo feminino. Já para não dizer outras coisas, viajar, tinha que ser uma autorização de um pai, de um marido, etc. Então isso é muito... com a Revolução, uma alteração
muito súbita, e por isso é que a revolução é uma revolução, porque as coisas mudam do dia para a noite. É um bocadinho como a Sofia de Mel Brainer. Eu não sei citar de cor. Eu lembro um bocadinho antes de nós começarmos, eu estava ali a dizer-vos, partilho sempre, e há sempre, desculpem, porque eu não sei citar de cor, na verdade, mas há, digamos assim, uma estrofe de um poema da Sofia de Mel Brainer que está, eu suponho que no Nome das Coisas, que é um dos livros dela, mas que a mim me impressiona particularmente, e que eu acho que diz muito isto, que é esta ideia de qualquer uma alteração que acontece num tempo recorde, súbito, do dia para a noite, e basicamente foi o que aconteceu, uma madrugada que transformou vidas e transformou o caminho de um país. Quando ela diz assim, esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial, inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Eu acho desculpem, mas é particularmente comovente, porque sempre que eu volto a estas palavras eu tento voltar lá atrás e imaginar o que é isso, a pessoa ansiar por uma liberdade que acredita que há de vir. Eu não consigo nem supor o que seja quando nos dizem que ela se chegou, enfim, não é? Deve ser esmagador. É nesse sentido. Isso eu não vivi, não sei se as pessoas viveram. Diz, Adriana, tu ias dizer? Pelo menos eu acredito que para nós as duas, especialmente, é uma coisa que é impensável. Sim, nós não temos muita noção. Às vezes eu sinto que pessoas que como não viveram, como não sentiram como é que era, como não sentiram a mudança, às vezes ficamos um bocado... levamos as coisas muito por garantido. E, por exemplo, eu por acaso ainda há bocado estava a pensar... muito interessante. Estava a pensar, a professora falou sobre os códigos de roupa na praia. Eu estava a pensar, eu pessoalmente sou muito desse tipo de coisas. Às vezes nós temos um código de roupa para a escola e eu, querendo ou não, sou um bocado contra, mas é assim, é claro que sei respeitar. Mas às vezes, como eu não passei por isso, como eu não estive lá, às vezes perco um bocadinho noção dos direitos que nós ganhámos graças a isso e daquilo que tudo o que conseguimos alcançar e tudo o que nós éramos antes, e às vezes esqueço-me um bocado que estar aqui, só de usar o que eu estou a usar já é ser livre, já é ser livre, já é estar em liberdade e já é uma dádiva. É uma dádiva enorme. Esta coisa de coisas tão simples, aparentemente simples. Nós estamos numa escola e vocês querem fazer um podcast e a escola, a direção da escola, tem a abertura para vos dizer: escolham o sítio da escola onde querem gravar e sim, avancem e gravem o vosso podcast. Em momento algum houve uma caneta azul, não é? A dizer assim, não, vocês vão gravar o podcast, mas que podcast é esse? É sobre o quê? O que é que vocês vão dizer? Entreguem-me um roteiro. Não, isto vocês não vão poder falar sobre isto. Querem gravar onde? Não, aí se calhar não é boa ideia. Entendem? Mostrem-me o podcast antes para eu decidir se... Não. Todas estas coisas que são conquistas enormes e são coisas que acho que nós temos que agradecer imensamente. E é quase impensável como é que era antes disto. É verdade. Sendo que a liberdade em Portugal foi uma coisa que chegou festiva, não é? E isso, essa ideia da revolução, e às vezes penso muito nisso. Vocês sabem que diz-se muito que esta revolução que aconteceu em Portugal e que foi muito diferente do que aconteceu em Espanha, não é? Em Espanha as coisas não foram aparentemente tão tranquilas, e as tranquilas eu ponho entre aspas, não é? Sim, claro. Não estou com isto a dizer que não tenha havido uma revolução, é uma alteração de fundo, é uma mudança abrupta, portanto, evidentemente que isso perturba a vida, a tranquilidade, a normalidade, entra pela vida adentro das pessoas e seguramente terão havido exageros, terão havido abusos, seguramente que sim. De toda a maneira, o processo em Portugal foi um processo festivo e nós hoje vamos ver as imagens de arquivo que nós vimos, são pessoas na rua a festejar, não é? Aquela... É lindo, é comovente, mesmo para quem não viveu, é mesmo... faz-me sentir bem. Sim, é mesmo bonito. É mesmo muito bonito. Porque vocês a ideologia dos escravos também é mesmo... Sim, isso é uma boa questão também para abordar essa questão dos escravos, porque agora quando nós vamos ver, especialmente agora em Portugal, né, olhamos para os escravos e pensamos, isto trouxe-nos liberdade. Isso é muito interessante. Associamos logo.
É uma coisa que brota natural da natureza, perdoa pelo pleonasmo, mas estava a pensar num cravo que simplesmente nasce e que de repente, eu acredito, isso é muito engraçado aquilo que tu acabaste de dizer. Eu duvido que alguém que seja português consiga ter um olhar para um cravo que não esteja carregado de simbologia. É verdade. Não é? É verdade. É quase É indissociável. É mesmo. Houve quem já tivesse ido atrás dessa história, porque é que foram os escravos, etc, etc. Há uma senhora que era florista e que... Isso está documentado já sabe-se quem ela foi. Não é? Ela vendia flores ali no Chiado e a maneira que ela teve de agradecer às tropas foi justamente oferecer aquilo que tinha na altura. E o que tinha eram cravos. E essa simbologia é muito forte. Não é? Uma arma que é algo que dispara e que tira uma vida e de repente o que lá está é uma criança a colocar um cravo que depois foi um cartaz do 25 de Abril. Não é? Nós sabem disso. E o 25 de Abril está cheio disso. Não é? Às vezes há aquele lado romanceado das coisas. Isto sempre que foi uma revolução sem sangue. Sim. Nós sabemos que existiram 4 mortes. Salvo erro. Posso estar a cometer uma imprecisão, mas creio que 4 mortes. 3 civis. Olha, um era um estudante de filosofia nos Açores. Não é? Engraçado. Lá está, que foi para a rua porque não aguentou não tomar parte naquilo. Independentemente dos avisos para a população ficar em casa, ele foi. E houve ali um momento junto à sede da PIDE, que era a polícia da altura. E havia tortura, havia todas essas coisas. Houve ali um momento mais quente e... julgo também não estar, eu não sou professora de história também, mas naquilo que estou a dizer estou-me a tentar friar para não cometer nenhuma imprecisão. Também era terrível logo no primeiro podcast imprecisões, mas eu tenho a certeza do que estou a dizer. Já tinha havido a rendição do professor Marcelo Caetano, que era quem estava na altura a presidir o Conselho da Revolução, o Conselho, substituindo o Salazar, que já tinha morrido à época, mas eles já tinham assumido a rendição, a entrega do regime, mas as coisas descontrolaram-se ali na sede da PIDE, houve algumas trocas de tiro, 4 pessoas morreram. Uma delas era, curiosamente, um soldado, mas que estava em férias, que é curioso, portanto, o único soldado que morre da Revolução está em férias, nem sequer estava no ativo. E depois há uma história que essa sim, muita gente não sabe, que é uma história... que essa partilho com vocês porque a investiguei a outro nível, que acontece no Bairro Alto. É uma morte, eu diria quase que teatral, não é? Quase teatral e quase poética ao mesmo tempo, que é um homem das artes, um homem da poesia, da noite, que se juntava muito boémio e que a dada altura entra num café do Bairro Alto. Portanto, ele não se apercebeu da Revolução porque tinha dormido a noite toda, tinha dormido de madrugada, e portanto, à meia da tarde, entra num sítio que ainda existe no Bairro Alto, ali ao pé da igreja de São Roque, um café chamado Estádio, e que tinha umas portas daquelas de guarda-vento, como no Faroeste, não é? E ele entra tarde, já durante a tarde, e os amigos dizem-lhe: não vais acreditar, aconteceu uma revolução, Portugal é um país livre. E ele morre siderado com um ataque cardíaco de alegria e redondo. Por isso eu vos dizia que é uma morte quase poética, não é? Não há muita gente que saiba disto, mas é absolutamente incrível. Eu fiquei a ideia de alguém que fica tão feliz com aquela notícia tão aguardada e tão esmagadora da liberdade, que o coração dele não suporta uma notícia tão feliz. Ele cai ali. É mesmo, o coração não suporta. Não suporta tanta felicidade. Exatamente. Eu partilhar esta história com vocês porque foi passar. Eu lembrei-me desta, que é uma história que pouca gente sabe, mas é mesmo. Maravilhosa. Nunca tinha visto falar mesmo. Maravilhosa no trágico que tem, não é? Se pensares por outro lado, alguém sim, ao claro. mesmo tempo não lhe foi dado vivê-la. Mas é exatamente isso, é uma morte poética. É quase poética. E é mesmo importante partilhar também. Ainda bem que estamos aqui a partilhar este tipo de coisas, porque eu sinto que quase ninguém sabe isto. E isto também nos ajuda a perceber o quão radical era a altura, não é? Sim. Antes. Porque para uma pessoa morrer de um ataque felicidade. cardíaco, felicidade, Imagina só, não é? Imagina a diferença. É mesmo. Põe-nos a
a pensar, não é? Estamos a tirar estes objetos sonoros que não estavam aqui, não é? É. Porque eu só tinha aqui para vos citar esta coisa maravilhosa da Sofia de Melbrenner, que eu acho absolutamente fantástica. E esta liberdade foi uma liberdade que agradou a todos os quadrantes políticos, não é? De alguma maneira, é todo um regime que estava caduco e que, à esquerda, à direita, toda a gente ansiava pela liberdade. É verdade. Ao que nós sabemos agora, nem toda a gente tinha o mesmo projeto, o que fazer depois com essa liberdade. Sim. Não é? E os anos que vieram a seguir, não é por acaso que chamamos o verão quente e muita coisa aconteceu. Nem toda a gente tinha o mesmo projeto, o que fazer com a liberdade. Agora, era uma coisa cuja urgência era sentida e experienciada por muita, muita, muita gente. Não havia filmes, não havia jornais, as coisas eram censuradas, não se podia representar livremente. Não é? Sim, o que eu vou dizer se calhar não faz sentido, mas eu vou-me tentar explicar. Às vezes eu penso, às vezes quando nós não conhecemos é difícil ansiar, ou seja, se a única coisa que eu conheço é esta vida, é difícil eu imaginar outra. Então, por exemplo, um exemplo disso é, por exemplo, a Coreia do Norte, que é um exemplo extremamente radical disso, mas a maior parte das pessoas de lá, como não têm qualquer noção do seu exterior, elas nem se questionam, elas nem imaginam um futuro livre, porque não há realmente qualquer tipo de noção. Aquilo para elas é o mundo delas, elas não conhecem absolutamente mais nada. Então a vida é aquilo e só aquilo. E elas estão mal, mas não questionam porque elas não conhecem mais nada. É o mesmo que nós não conseguimos imaginar outra cor porque não conhecemos outra cor. Então é bastante interessante. Mesmo nós, havendo muitas pessoas que se calhar era a única vida que conheciam, é como se fosse esta coisa do ser humano de querer ser livres, não é? Sim. É mesmo uma coisa que está connosco, mesmo que talvez não conheçamos muito, é mesmo natural nosso querer uma liberdade assim. E é bastante interessante, porque é como também a professora estava a dizer, que... E depois tem todo o sentido o que tu estavas a dizer. E depois... Todo o sentido, ao contrário do que tu estavas a dizer, faz todo o sentido e os nexos estão todos lá. É profundamente... eu até diria que com essa tua observação tu tocas no cerne da questão da liberdade. Mesmo. Desculpa, Adriana, estava interrompendo. Não faz mal. Mas é com essa questão de o que depois fazer com a liberdade, porque se nunca tive aquilo, como é que eu sei o que fazer com aquilo? E aí depois as pessoas talvez são capazes de exceder os limites e tentar, aliás, descobrir os limites. Isso é muito interessante. E não se sabe. Porque o que tu estás a dizer, deixa eu ver se eu te entendi, é que quando eu me confronto com uma liberdade, eu própria tenho que começar a definir os meus limites. Ensaiar, não é? No fundo, até onde é que essa liberdade me permitir. Exatamente. Sim. E quais são os limites dessa mesma liberdade? Exato, porque aí está. Isso é muito interessante. A liberdade é uma coisa que, se calhar, para mim significa uma coisa, para si significa outra, para a Carolina vai significar outra completamente diferente. E alguns aqui no meio nós vamos ter que nos entender. Exato. Em algum ponto, não é? Porque nós também vivemos em sociedade. Então, sim. É bom que haja aqui um acordo entre as nossas noções, cada um tem a sua noção de liberdade, evidentemente, mas há de haver aqui um patamar comum para que possa existir uma vida em sociedade, uma vida em comum, não é? Pois, porque até hoje em dia muita gente fala, porque eu tenho que ter liberdade de expressão, porque eu tenho que ter liberdade de género, tenho que ter liberdade de muita coisa. Mas quando é que essa liberdade tem que ser? Sim. Porque nós não podemos fazer tudo o que nos apetece. Exatamente. Porque vivemos em sociedade, não é? Exato. Quando é que a nossa liberdade começa a ofender a liberdade dos outros? É uma questão muito interessante, até porque nós não conseguimos agradar toda a gente. E é que está. Há sempre alguém que vai reclamar. É muito engraçado, porque essa coisa da liberdade é algo que, puxando agora um bocadinho só a brasa à minha sardinha, no sentido daquilo que me apaixona muito na vida. Vocês sabem que é não só a psicologia, mas
a área da filosofia. Uhum. Não é? E vocês tocam aqui, quando me chamam para conversar sobre a liberdade, eu pensei, caramba, vou logo tocar nas primeiras coisas que me perturbaram na vida. Não é? E quando eu digo que me perturbaram, eu digo naquele sentido mesmo de abanarem estruturalmente, de me causarem perplexidade, de me colocarem diante de dilemas, de me porem a pensar. No fundo é isso. Não é? E pensar é perturbador. Eu defendo muito que pensar é perturbador e é bom que o seja. Uhum. É. Não é? Exatamente. É mesmo muito bom que o seja. E a questão da liberdade é qualquer coisa que não me perturbou só a mim. As pessoas que de alguma maneira gostam da filosofia, nesse sentido, sempre andaram ali às voltas com a questão da liberdade. A questão da liberdade é uma coisa que se vai reformulando, não é? Nós estamos aqui a falar um bocadinho disso. É um problema filosófico no sentido em que nos faz pensar, não é? Líquido, não tem uma resposta pronta, não tem uma resposta definitiva, não é verdade? Agora, em todo o caso, essa resposta vai-se refazendo justamente por isso, que é um problema que nos acompanha e que, cada vez que eu lhe tento responder, isso vai-me suscitar outras questões. E vocês as duas acabaram de dar variadíssimos exemplos disso, não é? É um problema que se vai reformulando, até mesmo pelas próprias respostas que nós lhe vamos dando. E houve uma altura que andávamos todos muito... Andávamos, nós, humanidade, não é? Preocupados em perceber se a liberdade sequer existiria. Ou se, de alguma forma, já tudo estaria pré-determinado. Fácil entender? Sim. Portanto, essa foi houve um tempo em que isso era aquilo que ocupava a discussão sobre a liberdade. Eu sou, de facto, livre, ou, de alguma maneira, aquilo que eu entendo como uma resposta livre dos meus atos já está pré-determinada por alguma coisa, ou, se quiserem, ainda até mais para trás, alguém. Sim. Quando eu disse alguém, no sentido esse alguém que terá criado o universo, o cosmos, e fez as coisas da maneira que fez. E será que existe uma inteligência que preside isto tudo e faz com que... Sim. Então, Ou às vezes também essa coisa de se calhar nós não temos liberdade porque algo está predestinado ou porque foi criado por alguém, às vezes também pode ser será que nós não temos liberdade porque eu posso magoar alguém com a minha liberdade. É. Eu posso, verdade? se eu tiver liberdade a mais, eu posso fazer coisas que não devia. Às vezes nem é preciso essas coisas mais sobrenaturais ou... Sim, nem vale a pena por aí. É mais eu posso magoar alguém, não é? Eu posso causar um impacto negativo por estar a abusar dela. Então, será que eu não a tenho? Ou será que eu a tenho, mas é só um bocado? Porque já ouvi pessoas dizer que não têm liberdade. Sim, sim. Por causa disso, mas é assim, o que eu acho é que nós temos, e aqui esta conversa vai provar isso mesmo, né? Comparado ao que nós tínhamos antes, a realidade é que agora definitivamente existe uma liberdade. Agora, existe uma liberdade maximizada ao máximo? É claro que não. E Mais ou menos, sabes? A sério? Que eu acho Mas ouvi pensar. que às vezes também não é só isso, existe pessoas que são demasiado sensíveis à liberdade dos outros. Porque às vezes são pessoas que, se eu for dizer uma coisa que não tem nada a ver contigo e não te estou a atacar minimamente, não te estou a ofender, tu podes sentir que eu ataquei a tua liberdade sem eu sequer ter atacado. Porque és extremamente sensível a tal assunto. Mas não quer dizer que eu o fiz mal. Não quer dizer que eu agora, porque tu te sentes assim, eu vou ter de deixar-te dizer as minhas coisas. claro. E é aí que as pessoas hoje em dia já não sabem não sabem o limite, onde é, ok, mas aquela pessoa está a falar, ela tem direito de falar. Eu posso não estar a gostar, mas ela tem direito de falar. Isso é uma questão que começa a ser cada vez mais premente, essa questão da liberdade de expressão. É verdade. É um bocado aquilo que vos dizia há pouco, se calhar reformulada, não é? Se anteriormente a questão da liberdade de expressão se colocava com a história da censura, vamos pensar até naquilo que nós estamos a falar. Pronto, 25 de abril de 74, alteração de um regime, passagem de uma ditadura que controla, domina, estabelece limites àquilo que eu posso
ou não pensar, que eu possa ou não expressar, que eu possa ou não escrever, dizer, cantar, interpretar, dançar, seja o que for. Não é? E aí a questão da liberdade de expressão assumia uma determinada forma, levantar um tipo de questões. A questão é, e acho interessante estar a ir por aí, agora o facto de nós termos essa liberdade confronta-nos com outro tipo de questões. Por exemplo, o humor. Vamos por aqui. As redes sociais, já nem queria entrar por aí, mas o próprio humor. Não é? Eu posso ser humorista e fazer umas piadas. E vocês sabem que há imensa gente de humor, ocupar espaço de opinião nas televisões, nas redes sociais, em podcasts também, não é? E que tem um alcance enorme e profundo. E às vezes o humor tem nestas coisas, não é? Eu tenho liberdade de expressão e essa liberdade de expressão às vezes abarca, não gosto tanto da palavra abarca, mas o facto de ter liberdade de expressão permite-me a mim dizer coisas que se calhar destroem os dias de algumas pessoas. Sim. Não é? Já para não dizer outra coisa, até vamos supor até que pode destruir o âmago da própria pessoa. Não estou a dizer se é justo, se é injusto, não estou sequer a colocar por aí. E a questão é, e isso é outra forma de refletir sobre a questão da liberdade de expressão. É, tenho eu ou não o direito de exercer essa minha liberdade de expressão? É ou não legítimo da parte das outras pessoas se sentirem ofendidas, atingidas, magoadas? E tudo isso levanta questões prementes com as quais hoje em dia nós nos debatemos. O facto de nós termos uma liberdade de expressão enorme, não é? Confronta-nos com outro tipo de questões. Mas, por outro lado, é assim, se eu começo a ser permeável, digo eu, não é? Estou só a pensar aqui convosco. Se eu começo a ser permeável ao incómodo que a minha liberdade de expressão pode provocar no outro, então isso é altamente perigoso, porque implica, de alguma maneira, começar a restringir a minha liberdade de expressão. Estou apenas a dizer, não estou a defender uma posição nem outra, estou apenas a dizer que existem questões de fundo, importantes, cruciais, que se levantam. Sim. Não é? Estamos a falar da liberdade de expressão, mesmo será dizer, a partir do momento em que alguém decide controlar o nível, olha, uma coisa que hoje em dia está muito na moda, não é? Vamos controlar o nível de sal que se põe no pão. Pronto. Em nome de quê? Em nome do bem-estar, da alimentação saudável, etc, etc, etc. A questão que se coloca é se isso é legítimo. Não é? Se é legítimo para a minha liberdade, de repente, alguém decidir se eu posso ou não ingerir 4 rissóis. Ou 3 croissants com chocolate, faço-me entender? Se essa atitude, de alguma forma, bem intencionada, não tem ali um lado paternalista que interfere com a minha esfera de liberdade, ou não? Sim. A liberdade é uma coisa muito complicada. É mesmo, É dá bastante mesmo o que complexo. pensar. Faz-nos pensar bastante. Eu, por acaso, estou a pensar muito, mas não consigo reformular nada em palavras. É só mesmo pensamentos. O que eu acho, eu há muito tempo que vivo no lema de se não magoa ninguém, então por que não? Eu acho que restringir a liberdade pelo bem das pessoas não tem problema, mas é claro que as pessoas também têm o direito de escolher a sua própria vida e o que querem fazer dela, não é? Mas é uma coisa que é muito contraditório. Eu estar aqui a dizer, eu vou me contradizer. É um grande bico de obra, tem tirado horas de sono, tanta gente tem pensado sobre isto, não é? Não é por acaso, há séculos que perturba tanta gente. Por exemplo, a liberdade tem uma coisa que é, não são só rosas, não é? Sim, Se eu me arrogo ser livre, digo eu, estou a abrir a discussão, não estou a afirmar, mas eu puxo para o meu lado um grau de consciência e de responsabilização daquilo que eu faço com a minha liberdade grande, não é? Já para não dizer que com a liberdade vem a questão de eu me confrontar com uma coisa que não é simples, que é ter que escolher permanentemente, e aqui tempos eu dizia-vos, uma das primeiras coisas que me
interessou nesta coisa da filosofia teve precisamente que ver com este confronto das escolhas. Porque tudo é uma escolha. Se a gente for pensar bem, desde que acorda até que se deita, eu estou num processo de escolhas. Não É é? verdade. Eu abro os olhos, acordo pela manhã, e se eu decidir sair, tirar os pés da cama, eu estou a escolher. Eu posso escolher continuar lá. Sim. Encolhida, enrolada, etc. Não é? E a seguir vem o resto. Eu tenho que escolher se eu como, se eu não como. Se eu vou à escola, se eu não vou à escola. Se eu sou rude com os outros ou não. E isto são as escolhas mais assim, diria, basilares que eu estou a fazer. Mas o que eu com isto quero dizer é que ser livre coloca-me sempre, eu estou sempre num processo de escolha. Eu aliás, estou profundamente convicta que sim, nós estamos sempre num processo de escolha. E esse processo de escolha implica muitas vezes fazer más opções, errar. Eu acho que até ser Isso livre é bom, é diria bom. eu. Ser livre Não é? vai muito ao encontro também de uma descoberta da nossa própria identidade, da nossa própria personalidade. Porque se nós temos esse poder de escolha Uhum. e podemos escolher o que é que nós somos e o que é que nós vamos fazer, Sim, é uma escolha muito complexa, mas que também requer muita liberdade para nós escolhermos isso. Uhum. E que se calhar há uns anos atrás não era possível fazê-lo, porque nós tínhamos de ser todos iguais, digamos assim, um padrão. O que agora nós não sentimos talvez tanta essa necessidade e podemos escolher melhor as coisas. E acho que isso também é uma questão que nos deixa a pensar acerca disso. certo. Vocês acham que ser livre é um ato, implica, é de alguma maneira um ato de coragem? Ou seja, eu exercer, é mais isto, eu exercer a minha liberdade é um ato de coragem, implica ato de coragem, nesse sentido, Sim, totalmente. de ter que me confrontar com uma escolha e dentro disso ter que fazer opções e responsabilizar-me pelas escolhas e opções que faço. Não é? Sim. Sim, sim. Por exemplo, eu aqui estava a pensar, quando a Adriana também estava a falar sobre escolher, eu penso muito, por exemplo, nós estamos em teatro, não é? E felizmente nós tivemos esta escolha de escolher aquilo que nós gostamos. E mesmo muitas vezes eu tendo as minhas dúvidas de será que é mesmo isto que é correto eu seguir? Será que estou no caminho certo? Mesmo às vezes pensando que se calhar não é mesmo por aqui, eu estou feliz de estar a fazer isto. Isto, tipo, mesmo é o mesmo que estar a trabalhar, por exemplo. Nós temos trabalhos e estamos cheios de coisas para fazer. Mesmo eu estando completamente cansada, eu estou feliz. E é o mesmo eu não sabendo se o que eu estou a fazer está correto, eu estou feliz. Mesmo que isto esteja errado, eu estou feliz, porque lá está, mesmo que isto esteja errado, eu tenho a escolha de ir fazer outra coisa. Sim. E é isso, também a escolha não só de escolher a partir do momento que eu estou aqui agora tenho que escolher, mas quando eu erro, eu também consigo consertar isso e consigo mudar completamente o meu caminho e o rumo da minha vida. Não é agora eu escolhi, eu só posso ir por aqui. Eu consigo dar a volta, consigo Consegues. virar à direita e à esquerda. Rever e reverter, evidentemente que existirão escolhas, mas no fundo tu eliminas possibilidades, não é? Não Sim. só eliminas, mas Sim, abres sim. outras, na Sim, verdade, sim, não é? sim. Quando É tu verdade. fazes uma escolha e por isso, se quiseres, eu acho sempre que o ato de escolher é das coisas mais exigentes para um ser humano e mais e uma prova de afirmação de uma série de coisas, acima de tudo, de individualidade, porque alguma coisa me faz escolher aquilo, não é? Então, é daí, portanto, eu acho que cada escolha deve ser muito assumida para ser feliz. Porque aquela escolha que se coloca em causa permanentemente e que é titubeante, que é hesitante, de alguma maneira que traduz-se num processo de angústia que, do meu ponto de vista, limita muito o que eu possa aprender com a escolha que fiz. Agora, se essa escolha for uma escolha assumida, ela, de alguma maneira,
de um ponto de vista sincero, até diria, sincero, consciente, maduro, eu tenho que assumir que se eu escolho isto, há um conjunto de coisas que eu estou a eliminar, não é? Sim. Em contrapartida, há um conjunto de outras probabilidades que eu estou a abrir. O que não quer dizer que algumas escolhas não possam ser modificadas, alteradas, etc. Não é? Portanto, nem todas têm um caráter tão definitivo. Haverá outras, evidentemente, sim, serão algumas coisas que ficarão, talvez, irremediavelmente afastadas, não é? Mas outras se abrirão. Né? E o que eu acho, e só para voltar a este tema da liberdade e do 25 de Abril, muitas vezes, às vezes perturba-me um bocadinho quando as pessoas dizem assim, porque aquela liberdade, evidentemente, foi vivida por um conjunto de uma população de uma forma festiva que está gravada, há registro disso, fotografias, etc. E é inegável, e há bocado eu ia dizer-vos isso e depois nós fomos derivando, mas, por exemplo, e sublinhando que eu não sou nem de sociologia, nem de história, não tenho tão pouco essa pretensão, mas por aquilo que vou lendo, observando, etc., quero parecer que alguém aqui muito colado a nós, por exemplo, em Espanha, o processo de transição de regime, de uma ditadura do Franco, como nós tínhamos o Salazar, eles tinham o Franco, mas o processo de transição de uma ditadura foi um processo negociado. Não foi como aconteceu aqui connosco. E daí que todos aqueles movimentos tensos de nacionalismo que acontecem em Espanha, nós não os temos aqui. Porque, de facto, esta revolução, esta alteração de regime foi muito partilhada e teve um lado festivo. Em Portugal teve um lado festivo, coletivo. É verdade. As pessoas, o que é que nós fizemos com a liberdade? Cantámos. Abrimos cinema, trouxemos filmes que até ali estavam completamente censurados, não podiam entrar. As pessoas foram para a rua e o 1º de Maio, que é quase uma semaninha depois, não é? Do 25 de Abril, foi toda a gente na rua a festejar. Não é? E eu acho que isso nos, de alguma maneira, como coletividade e como povo, nos reconciliou com uma mudança. É certo, foi uma mudança, foi uma ruptura, e quando eu digo uma ruptura foi, por isso foi uma revolução, uma ruptura, um corte abrupto, mas foi vivido de uma forma muito partilhada e muito festiva. Não é? E eu acho que isso explica um bocadinho a diferença do que aconteceu mesmo aqui ao lado em França, porque foi um processo que exigiu negociação, que exigiu cedências, foi um processo muito tenso, etc. Se calhar isso, eu não sei, corrija-me, professora, mas não corrige talvez, nada. Talvez não estás a dizer possa ser algo derivado ao número da população que era menor ou mesmo ao país, que é um país mais pequeno e é mais fácil. Eu não sei, Carolina, adorava-te saber dizer, mas há sentido na questão que tu estás a colocar, não é? Eu continuo a dizer que acho que talvez a questão foi a forma como foi vivido. Foi muito partilhado e muito festivo. Não é? É verdade, é verdade. E do outro lado não terá sido tanto assim. E isso deixa marcas. Ainda no outro dia eu estava a pensar, estamos outra vez a viver assim um período de muita contestação nas ruas, não é? Muita gente a ir para a rua porque quer casa, nós, professores, porque achamos que o país tem estado a ser muito injusto connosco, não é? Os médicos dirão algo semelhante, etc. E não estou com isto a ter um dedo apontado propriamente a este governo, não é? Porque acho que isto é unânime, toda a gente se queixa de uma situação que é continuada e que infelizmente assim sendo atravessou vários governos, vários partidos, etc. Mas o que eu digo é, e onde eu queria chegar, é que essas manifestações acontecem nas ruas e vão até às portas do símbolo máximo do poder que é a Assembleia da República, faço-me entender. As pessoas manifestam-se livremente, vão até ao limite das escadarias da Assembleia da República. E isso não se passa assim em muitos países da Europa. Não se passa assim. Vocês viram quando foi a história da Troika? Ainda devem ter algumas memórias disso, não é? Mas na Grécia, em Espanha, houve muita gente a contestar na rua, e não só, foi uma contestação muito agressiva, como, e mais do que agressiva, como interessava agora só frisar, é as pessoas não chegam até às portas do poder.
as cancelas são colocadas antes. Mesmo nos Estados Unidos da América. Sim. Não é? As pessoas têm aquela ideia da democracia, mas muito bem, houve aquela tomada do Capitólio, mas quando as pessoas se manifestam, ficam muito distantes, eu estou mesmo a pôr a coisa fisicamente distantes do centro do poder. Não é? E eu acho que parte até da forma como nós vivemos a Revolução do 25 de Abril, essa ideia festiva, partilhada, participada, até hoje isso tem consequências. E esta é uma delas. É a liberdade que temos de ir reclamar à porta do símbolo máximo do poder do país. Não é? Porque há essa ideia de partilha. Eu acho que é bastante interessante. Estou a afastar-me do tema. Não. Mas tem que me ajudar a voltar. Está super, tá está super. ótimo. Vou Sim. ajudar a Eu reconhecer. acho que é super As conversas interessante são agora como ver as cerejas. essa comparação do que era antes e de agora de estar a acontecer o mesmo. Acho que é assim, tipo, é uma boa maneira de nós agora acabarmos o episódio por aqui do É podcast. verdade. Eu queria só dizer também, porque é que agora o que a professora disse gerou-me pensamentos outra vez. Eu sinto que, por exemplo, agora a manifestação dos professores e dos auxiliares e de todos estes trabalhadores que querem os seus direitos, não é? Querendo ou não, eles inspiraram-se muito pelo 25 de Abril, não é? É verdade. Disseste muito É bem. uma grande inspiração. Eu sinto que se talvez tivesse sido de outra maneira, se calhar não estava a acontecer o que está agora. Eu sinto que é uma grande força que eles se... É uma ótima sim. relação, Catarina. Eles- Diria que sim. Eles agarram muita força de lá, Diria que querendo sim. ou não, e é normal, porque nós já conseguimos, e é mesmo nós lutarmos pela nossa liberdade e os nossos direitos e o que é nosso. E pronto. A liberdade abre-nos ao sonho. É um facto que Sim. sim, não é? Às vezes vocês, e talvez terão ouvido, e eu já não quero alongar muito, sim, mas já agora só deixar esta ideia que me parece que é importante. Qualquer revolução, e o 25 de Abril teve isso, teve uma dimensão de sonho. Há qualquer coisa de novo, diferente, que nós todos queremos construir. Não é? E ultimamente, quando eu digo ultimamente, nos últimos tempos, tem-se ouvido a ideia de um sonho, de alguma maneira, as pessoas se sentirem de alguma forma defraudadas nas suas expectativas, não é? Às vezes há esse discurso também de nós sonhávamos que ia ser assim, estamos ainda tão aquém, tão longe, etc, etc, etc. Eu ainda assim permito-me achar que, mesmo não estando o sonho cumprido, ele está num processo de se cumprir. E isto deixa-nos mais perto do que estaríamos se não tivesse acontecido aquela tal madrugada limpa e clara É que a verdade. Sofia falava melhor do que qualquer de nós pode colocar. É. Meninas. E eu gostei muito de ter esta conversa. com Obrigada, vocês. professora. Não, obrigada nada, obrigada Obrigada. eu Ai, eu gosto tanto de pelo... ouvir falar. Não, eu gosto muito de Isto conversar com podia vocês. ser só ser. Mas eu acho que isso é a escola e eu é que vos agradeço, tá bem? Porque estão a ver, pode haver muitas coisas difíceis na vida de um professor, mas tem essa coisa de muito boa, que são esses encontros, que é uma profissão que permite este tipo de encontros. É verdade. Este tipo de conversas, e isso eu acho que é de agradecer. Oxalá toda a gente pudesse começar os seus dias assim, com essa alegria de ver o despertador a tocar É verdade. e a saber, hoje vou encontrar gente, vou falar com gente que me vai fazer pensar e tornar-me uma pessoa um bocadinho melhor. Então, É verdade. isso eu que vos agradeço. É verdade. Às duas. Sim. E o Celeste Podcast, É. Nós também. Bom, podemos e devemos conversar, eu É diria, verdade. para continuar. E o podcast vai estar disponível no Spotify e no YouTube. E também podem ir vendo algumas coisas no Instagram da Associação de Estudantes da Bem Posta. Está muito bem. E também, se quiserem falar alguma coisa, podem mandar mensagem pelo Instagram da Bem Posta. Se tiverem ideias Sim. ou qualquer coisa para Nós nós estamos sempre falarmos As meninas, a responder. sim. É isso. aqui. Obrigada. Obrigada e obrigada a quem nos ouvir. É.